Em frente, o Supremo Tribunal Federal vai analisar um recurso que pede o adiamento da decisão que suspendeu a desoneração da folha de pagamentos. No requerimento, a Confederação Nacional de Serviços solicita que a liminar do ministro Cristiano Zanin seja derrubada pelo STF. O julgamento em plenário virtual está suspenso por até 90 dias após um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Até o momento, o placar está em 5-0 a favor da determinação de Zanin para suspender o benefício fiscal. Se a decisão for mantida, a CNS exige pelo menos que a medida comece a valer só em agosto, respeitando o período da noventena. O presidente da entidade, Luigi Nesi, explica o cenário de insegurança jurídica. Temos problemas técnicos para voltar ao sistema anterior, que as empresas vão ter que refazer as folhas de pagamento sobre isso, e tem problemas jurídicos também em relação aos contratos de prestação de serviço que essas empresas têm. A proposta permite às empresas trocar a contribuição previdenciária de 20% sobre salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta entre 1% e 4,5%. O incentivo beneficia os 17 setores da economia que mais empregam e é considerado fundamental para a preservação de postos de trabalho e geração de novas vagas. A relatora do projeto da desoneração na Câmara criticou a postura do governo de tentar suspender o benefício. Para a deputada Anny Ortiz, a decisão monocrática do ministro Zanin é uma afronta ao Congresso. O que nós estamos vendo é uma afronta à decisão do Congresso Nacional. E agora entra com essa ação direta de constitucionalidade no mesmo momento em que o governo tem um projeto de lei que trata desse assunto da reoneração da folha, tramitando na Câmara Federal. Lá, o ambiente adequado para fazer essa discussão. É lá que o governo tem que, através da política, tentar convencer os demais deputados, e é lá que é quem defende o emprego, quem defende o trabalho no país e o desenvolvimento através da renda, que também tem que mostrar o porquê, né, e os resultados da desoneração ao longo dos anos. E não apenas uma decisão de um ministro terminar com uma medida tão importante que já está consolidada no nosso país. O governo está tentando, negociar alternativas com o Congresso Nacional, com os 17 setores que mais empregam na economia, prefeituras com até 156 mil habitantes. E ontem à noite, justamente nessa tentativa de contornar a crise com o Congresso, o presidente Lula se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que é que saiu dessa conversa, hein, João Pedro Mello? A gente sabe que você tem informações privilegiadas sempre. Bom dia para você. Oi, Carlinha. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, foi uma reunião longa, viu? 3h30 de encontro entre o presidente Lula e o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. E é um encontro que, obviamente, é para tentar parar as arestas, né? Principalmente sobre desoneração, que Rodrigo Pacheco praticamente definiu o ato do governo como um ato desesperado. Isso foi uma fala do Rodrigo Pacheco na semana passada e que, portanto, ontem Lula tentou esclarecer o que de fato aconteceu. Esse encontro, como a gente falou, durou mais de 3h30, teve participação de ministros como Rui Costa, Ricardo Lewandowski, a gente teve também Renan Filho participando desse encontro, além, obviamente, dos líderes do Senado Federal. E aí, qual que era a ideia? Além de tratar sobre desoneração, era tentar resolver o problema de articulação do governo com o Congresso Nacional. Falar principalmente do pagamento de emendas, das judicializações das propostas que o governo tem feito, ou seja, nesse caso da desoneração, e também, obviamente, de outros assuntos de interesse do governo, como os vetos presidenciais. Esses devem entrar na pauta da próxima quinta-feira, se de fato a gente tiver a sessão do Congresso, porque, lembrando, ela está sendo remarcada desde o fim do ano passado. Pacheco destacou o seguinte, que todas as divergências com o governo serão resolvidas uma a uma. Ou seja, ele vai ali colocar cada uma das propostas na mesa, conversar com os líderes partidários para aí sim começar a negociar com o Congresso Nacional. Só que aí a gente teve também uma outra ação, outro gesto do governo. O governo estendeu a mão aos parlamentares para resolver essa parte das críticas. Vai pagar as emendas, chamadas emendas PIX, até o dia 24 de junho. A data é próxima daquele limite do pagamento dos recursos aos parlamentares por causa das eleições municipais. Serão 8 bilhões de reais pagos em 2 parcelas. A segunda fica para depois do segundo turno da eleição. Segundo o Tribunal de Contas da União, esse tipo de verba é considerado o menos transparente e também o mais sujeito a irregularidades com dinheiro público.
esse dinheiro está chegando num momento delicado, obviamente, a gente sabe, entre legislativo e executivo, e está sendo pago dessa forma exatamente para facilitar ali o uso nas bases eleitorais dos parlamentares. Só que, como destacou o TCU, há uma complicação, porque esses parlamentares definem para onde vai esse dinheiro sem precisar justificar, então não há essa transparência esperada. Esse número, para a gente destacar aqui, ele é 40 vezes maior do que o que foi destinado no mesmo período do ano passado. A gente teve o repasse de 350 milhões de reais. A maior parte desses recursos é destinado para deputados e senadores investir em áreas de saúde e educação. Nesse caso, esse recurso está saindo do Ministério da Saúde. São 13 de 21 bilhões do orçamento repassados por meio de emendas impositivas. Emendas impositivas, como a gente falou, aquelas indicadas pelos parlamentares. A economista da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, critica a prática que deixa nas mãos de deputados e senadores a decisão sobre onde aplicar esse recurso. Vamos ouvi-la. Fazendo isso, você reduz, enfraquece o efeito de uma política estrutural de longo prazo para o país e direciona isso para as bases eleitorais de uma eleição municipal para este ano específico. Pois é, em 2020, também ano eleitoral e de pandemia, o ex-presidente Jair Bolsonaro liberou cerca de 4 bilhões de reais em recursos para os parlamentares, ou seja, também foi uma grana, mas nem perto do recorde, por exemplo, que o governo liberou essa semana. Só essa semana foram 5 bilhões de reais. Nossa Senhora. Pois é, tá bom. Ô, JP, obrigada pelas informações, seguiremos acompanhando aí, né, todas as negociações. Ele tá de terno e gravata, é isso que você ia dizer, gente?